Deus de amor, te agradecemos por mais um sábado que chega e com ele a gente pode descansar em ti, a gente pode refletir ainda mais nas bênçãos que o Senhor nos derramou essa semana, nos desafios também que o Senhor nos deu força e capacidade de lidar e nos permite chegar nesse dia para desfrutar mais das tuas bênçãos e da tua companhia restauradora. E também da companhia umas às outras e uns dos outros. A gente pede que o Senhor esteja conosco durante esse estudo, nos lembre da importância que não é por acaso que a gente tem essas reuniões, que a gente tem essa presença um dos outros para todos os sábados, todos os finais de semana entrar em comunhão, nos aproximar de Ti e que isso também nos ajude a nos aproximar umas às outras. É isso que nós pedimos e agradecemos. Esteja conosco nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, feliz sábado para todo mundo. Que bom ter vocês aqui. O título desse estudo, como já estava anunciado e está escrito aqui em cima, é Por que uma igreja? Eu quero começar falando sobre ele, porque eu quero que vocês já vão refletindo enquanto eu faço essa introdução, que nesse estudo eu vou precisar que vocês interajam, deem sua opinião, deem suas ideias, façam perguntas, comentários, enfim. Inicialmente pode ser respondendo essa pergunta: por que uma igreja? Por que Deus instituiu uma igreja na Terra? Qual que é a importância? Qual que é a relevância? Por que ele escolheu essa estrutura e não outra? Como é essa estrutura? Enfim, que vocês vão refletindo aí sobre isso e tenham essa, digamos assim, essa atitude de reflexão e de compartilhamento durante todo o estudo. Enquanto eu vou falando de onde que eu tirei isso, essa ideia, basicamente dos últimos estudos do Parminder, em que, né, eu acho que todos os estudos do movimento, e o Parminder em especial tem essa característica de abordar uma vasta gama de assuntos, e assuntos que nos fazem refletir, e ele tem essa característica já de ter falado em relação a isso, de que ele não está aí para dar respostas prontas, para simplesmente traçar ali e dar, digamos assim, enunciados que são a verdade absoluta, que respondem todas as nossas dúvidas e que nos fazem, uau, seres superiores, digamos assim. O objetivo dos estudos, não só do Parminder, mas, né, falando dele agora, é nos fazer pensar, é nos fazer questionar. Às vezes ele demora meses para desenvolver uma ideia e vai desenvolvendo uma ideia agora que ele está nesses estudos presenciais, junto com a de audiência. Então ele vai caminhando aos poucos e vai seguindo a lógica, vai fazendo essa construção coletiva do conhecimento. E a gente sabe que não é por acaso que ele tem uma agenda, digamos assim, né, muito bem formulada para isso, e tem propósitos que a gente também vai entendendo conforme os estudos vão passando, todos, né, os anos de estudo de metodologia que ele tem trazido para a gente. E qual que é o meu ponto em relação a isso? Ele traz um monte de coisa interessante, a gente vai para casa, né, às vezes no final de semana tem que 4, 5, quase 6 horas de estudo do Parminder, um monte de conteúdo interessante, ele aborda vários temas diferentes, e nós voltamos para casa refletindo, às vezes revemos vídeo, tiramos algo e tal, mas eu mesmo sinto muita falta, eu acho que é muito saudável haver esse retorno e a gente conseguir conversar sobre. Idealmente, né, seria que a gente, todo mundo, né, como eles a gente acostumava fazer em campais, todo mundo se juntar e falar sobre o tema, e pensar e questionar e seguir naquela onda, mas nem sempre é possível a questão da distância, mas eu acho que a gente pode aproveitar esses momentos para justamente refletir junto e continuar desenvolvendo de alguma forma essa ideia. Então, é isso que eu pretendo fazer hoje, pretendo que nós façamos hoje. Para isso, a gente precisa, né, eu vou precisar da participação de vocês e que a gente vá pensando, refletindo junto nas coisas que foram trazidas nessa última campal do Parminder, nessas últimas apresentações, esses conceitos que a gente vai estar, digamos assim, flutuando sobre, enfim, e, né, fazer as mentes trabalharem em conjunto. É isso. Então, depois dessa minha não tão breve introdução, eu queria saber se alguém já pensou em algo, tem alguma resposta ou alguma ideia em relação a essa pergunta. Por que uma igreja? Por que Deus instituiu uma igreja e tudo mais que eu falei
além Me disso. vem, me vem à mente uma frase que ele falou que era: a gente precisa de uma experiência coletiva. Seria uma das coisas que me vem à mente sobre a necessidade de uma igreja. Não sei bem o que significa experiência coletiva, mas acho que faz parte. E tu faz ideia por que uma experiência coletiva? A ideia que vem à minha cabeça é que, tipo, né, aquele tema que a gente tinha, Deus e as relações, ele nos fez para nos relacionarmos. Então, acho que talvez por aí tá o caminho. Deve ter mais razões. Tá, obrigada. O Pedro trouxe algo diretamente que, digamos, né, que ele tinha ouvido Clarinha, do Parminder, só um pouquinho, só que você pode falar o que vier na mente vocês em relação a essa pergunta, não tem que ser necessariamente conectado com algo que o Parminder tenha dito e tal, enfim, mas Gabi, uma das coisas que eu estava aqui pensando é talvez também a comunhão que nós precisamos entre nós. comunhão. Comunhão tá dentro dessas questões que o Parminder tem, que o Pedro trouxe, né? A questão da Sim, experiência, relacionamento, comunhão entre irmãos, além da comunhão com Deus. Alguém mais gostaria de trazer uma ideia? Não sei se o chat. É... Se alguém mais gostaria de ter algum comentário, alguma ideia, gente? Eu não sei. Fortalecimento espiritual, diz a Carla. A Alexia comentou algo, se foi nosso criador ou criadores que entrou esse formato de experiência coletiva, fomos nós e os nossos pais. Eu acho que isso é algo interessante. A gente vai falar um pouco hoje sobre o surgimento da igreja, né, ou desse sistema de adoração e desse sistema e como ele foi caminhando ao longo do tempo até chegar até hoje. Mas se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta em relação a isso, fique à vontade, Alex, alguém. Eu tenho um breve comentário. Pode Eu falar. estava aqui pensando, né? Também lembrando de outro estudo para mim há mais tempo, quando ele falou de que Deus fez sentir Adão falta de algo, né? Quando ele foi criado e ele sentiu que faltava alguma coisa, porque ele observou os animais e tal. Daí entra uma segunda pessoa igual a ele, tudo mais. Pensando nisso, eu vejo o modelo da caída e eu vejo que, tirando a visão patriarcal, seja da Ellen White ou seja do Moisés, que escreveu o Gênesis, para a caída realmente acontecer, tinha que ser as duas pessoas, não só uma. Então, eu fico pensando que isso da experiência coletiva é vital, porque Deus precisa que a experiência, que a compreensão do ser, que é Deus, seja compreendida de forma coletiva por aqueles que são seu povo, que não é uma coisa que pode acontecer só individualmente. Da mesma forma que só por uma das duas pessoas terem caído era suficiente, não. As duas pessoas tinham que, nesse caso seria para o negativo, cair, mas também para o conhecimento deveria ser o grupo como um todo, chegar a essa compreensão. Acho que por isso a igreja também é importante. Lara, Legal. Pode falar? eu pensaba en los 144.000 que eles têm um mesmo cântico, que es el cántico de uma experiencia. Se fala de una unidade. Uhum. No mesmo cântico. E qual seria essa experiência? Uma experiência coletiva, talvez como o Pedro colocou. Mate? Eu, quando penso no cântico, penso
tener la información más completa o el cántico que Deus siempre quiso, la información que Deus siempre quiso que su pueblo conozca, y llegó al momento en que hubo una generación que pudo tener esa información. Yo lo veo como información y la experiencia en esa información. Informação e experiência. Obrigada. A Lúcia colocou separar seu povo do mundo. Eu vou botar pra cá, porque eu quero a parte de baixo do quadro. Vou botar separados. Então tá, a gente deu algumas ideias. E eu vou... Algumas ideias que até de coisas que eu estava pensando, de uma certa divisão, digamos assim, que eu fiz enquanto eu estudava e pensava, refletia um pouco sobre esse tema. Isso aqui aborda as duas áreas de alguma forma que eu quero abordar. Não sei se o Alfredo quer falar, ou enfim, qualquer coisa é só virar novamente o microfone. Enfim, então, bem legal, muito obrigada pelas sugestões, enfim. E a gente vai começar falando algo, antes, na verdade, de um estabelecimento direto da Igreja de Deus, que a gente sabe que foi mais organizadamente e coletivamente estabelecida com o povo de Israel, né? Que quando Deus estabelece a sua igreja, dá sua lei, tá? A gente vai ler um pouco sobre isso, mas a gente vai antes sobre algo que diz respeito à adoração, que o primeiro contraste entre a adoração, né? Porque se Deus tem uma igreja, a gente sabe que essa igreja, como foi falado, que a gente está separado do mundo, não é a mesma coisa no mundo. Então existe um contraste entre aquilo que Deus tem por céu e aquilo que não é, né? Que até tem... A gente pode usar várias passagens para definir, como o mundo, como aqueles que jazem no maligno, enfim. Aqueles que não pertencem ao reino de Deus. E eu queria começar nesse tópico de adoração pensando e lendo um pouco sobre a história de Caim e Abel. A gente sabe que essa história sobre adoração é sobre sacrifício. E o sacrifício que foi instituído no Éden, né, com os pais deles, Adão e Eva, foi um sacrifício que foi mantido durante toda uma geração, durante 4.000 anos, até a vinda de Cristo, e um sacrifício que teve muita importância nesse processo, tanto de adoração quanto no processo da formação do povo de Deus, da formação da igreja de Deus, né, do Israel antigo, e que isso teve, digamos assim, tem bastante relevância na nossa história cristã até hoje, mesmo que a gente, né, não pratique o mesmo sacrifício, e a gente consegue já ver que logo no início existe uma separação e uma divisão, a gente consegue entender quem verdadeiramente faz parte do povo de Deus e quem não faz, né? Mas isso só após algum teste. E a gente vai ler um pouco sobre isso no Patriarcas e Profetas, no capítulo 5. Eu vou botar a página para vocês. Eu acho que é o parágrafo 40.2 e a gente vai ler até o 41.1, mas a gente não vai ler tudo. Eu vou ler, na verdade, e vou ler só alguns trechos para a gente ver um pouco como se dava essa questão dessa divisão entre essas duas partes. Porque uma coisa que me chama a atenção, né? Mais uma vez, eu estava refletindo tudo isso com digamos assim, a perspectiva dos estudos do Parminder, todas as questões que têm nos feito refletir, a questão entre individualismo e igreja, a questão de talvez nós estarmos com dois grupos dentro do mesmo grupo, né, dentro do mesmo movimento, pessoas com atitudes talvez semelhantes, com a mesma presença, mas como ele trouxe, com a mente em outro lugar, com o coração em outro lugar, enfim. E isso me levou a pensar, ele até citou numa oração em relação a Caim como um exemplo de individualismo, mas isso me levou a pensar que os dois, eles estavam fazendo sacrifício, né? Gênesis lá fala que os dois ofereceram uma oferta a Deus.
E Caim estava diretamente oferecendo uma oferta a Deus. Não é que ele foi oferecer uma oferta já diretamente ao inimigo. Mas simplesmente estar ali, oferecendo essa oferta a Deus, não era suficiente. Eu vou começar a ler aqui rapidinho. Acho que eu vou começar a ler, na verdade, a partir do 40.3, quem estiver acompanhando, mas como eu vou fazer uma recorrida, talvez não dê para acompanhar tão bem. Os dois irmãos, de modo semelhante, construíram seus altares, e cada qual trouxe uma oferta. Abel apresentou um sacrifício do rebanho de acordo com as instruções do Senhor. Caim, desrespeitando o mandado direto explícito do Senhor, apresentou apenas uma oferta de frutos. Agora eu vou pular para o próximo parágrafo. Caim veio perante Deus com íntima murmuração e incredulidade, com respeito ao sacrifício prometido e necessidade de ofertas sacrificiais. Sua dádiva não exprimia arrependimento do pecado. Achava, como muitos agora, que seria um reconhecimento da fraqueza seguir exatamente o plano indicado por Deus, confiando sua salvação inteiramente à expiação do Salvador prometido. Preferiu a conduta de dependência própria. Viria com seus próprios méritos. Não traria o cordeiro, nem misturaria seu sangue com oferta, mas apresentaria seus frutos, produtos de seu trabalho. Apresentou sua oferta como um favor feito a Deus, pela qual esperava obter a aprovação divina. Caim obedeceu ao construir um altar, obedeceu ao trazer um sacrifício. Prestou, porém, apenas uma obediência parcial. A parte essencial, o reconhecimento da necessidade de um redentor, ficou excluída. Quanto ao que respeitava ao nascimento e instrução religiosa, esses irmãos eram iguais. Ambos eram pecadores e ambos reconheciam o direito de Deus à reverência e adoração. Segundo a aparência exterior, sua religião era a mesma até certo ponto. Mas, além disso, a diferença entre os dois era grande. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Abel aprendeu os grandes princípios da redenção. Viu-se como um pecador e viu o pecado e sua pena de morte entre sua alma e a comunhão com Deus. Trazia à morte a vítima, aquela vítima sacrificada, reconhecendo assim as reivindicações da lei que fora transgredida. Agora, pulando para o próximo parágrafo, diz que Abel escolheu a fé e a obediência, Caim a incredulidade e a rebeldia. Alguém colocou ali o texto? Obrigada. E o próximo texto fala que Caim e Abel representam essas duas classes que vão assistir no mundo até o fim dos tempos, que uma vai fazer o sacrifício indicado pelo pecado e a outra vai confiar nos seus próprios méritos, na sua própria sabedoria e vai tentar, às vezes, até mesclar as duas coisas. E o que eu quis começar com essa ideia, porque eu vejo que é uma origem daquilo que vai gerar a Igreja de Deus, e porque a gente, né, como eu falei nos estudos, a gente viu sobre essa questão do individualismo e sobre essa questão da pessoa estar no movimento, né, de um Caim que faz parte desse movimento, que gosta de algumas peças, digamos assim, que o movimento lhe dá, de algumas verdades, mas, ao mesmo tempo, ele não está completamente seguro daquilo. Ele tem suas dúvidas, ele tem seus temores, as suas inquietações, e ele procura em outros meios, em outras fontes, preencher essas outras partes, digamos assim, do quebra-cabeça da salvação ou da sua vida. E isso faz com que o sacrifício dele seja imperfeito, que ele não consiga se aproximar verdadeiramente de Deus, depender verdadeiramente de Deus e fazer parte dessa igreja, de alguma forma, que Deus instituiu através de Abel e sua descendência, por exemplo. Enfim, isso me trouxe muitos pensamentos, a questão de que está sendo falada com bastante frequência dos novos gurus e da gente... E de terem pessoas na mensagem hoje, eu não estou falando que nesse momento existem pessoas que já estão no nível em que Caim chegou lá no fim, né, alimentando o pecado, alimentando a sua ira contra Deus, mas o que eu digo é que pelo que a gente tem visto e refletido e conversado nos estudos, existem pessoas que têm as suas dúvidas, que têm as suas questões, os seus temores,
e acabam preenchendo isso com outras coisas, com as suas crenças pessoais, as suas pesquisas, as suas influências externas. A gente sabe que hoje, com a pandemia, a gente ficou muito isolado, e com esse isolamento e com o aumento do uso de redes sociais, a gente foi se escorando, digamos assim, se apoiando sobre outras coisas também. Então, a verdade, a mensagem é boa, é bonita, é legal, interessante. Eu até faço um altar, mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu estou completamente disposto a comprar todas essas peças, a comprar o pacote completo. Às vezes eu gosto tanto, tem um influenciador que é legal, que ele tem uma boa fonte de informação, ele faz tal coisa que o movimento não concorda, não aprova. Então, eu acho que talvez não possa não ser tão mal. Eu quero flexibilizar essa relação e essa experiência, e a gente sabe que não é por acaso que Deus tem uma igreja, que Deus tem uma lei e que Deus tem um modo de as coisas serem feitas. Porque, gente, por que Abel e por que todas as pessoas, né, que viveram antes de Cristo tinham que fazer um sacrifício de um cordeiro para poderem ser aceitos por Deus, para poder ter seus, né, pecados perdoados? Qual que era a relação disso? Por que Deus não podia aceitar umas frutas, o melhor fruto da terra, que Caim tinha trabalhado arduamente e ofereceu, até, de certa forma, né, de bom grado? Por que Deus não podia aceitar isso? Carol tá com a mão levantada. Pode falar, que eu não tô dando minutos. Carol, Gabriel. Obrigada, Rosa. Oi, Lara, é o Gabriel aqui. Você faz a pergunta por quê, né? Talvez dando uma resposta mais geral, né, sobre sua colocação inicial, né, de por que uma igreja, né? O que me vem à mente é que nós, né, quer, queiramos ou não, a gente tem aqui um papel a desempenhar, né? A gente está aqui num palco, né, como um palco para o universo. A gente participa de um conflito de dimensões cósmicas, né? O grande conflito. E acontece que nem todos que estão participando desse conflito acabam ou conseguem realmente representar a Deus da maneira como ele gostaria de ser representado, né? E a gente usa muito esse linguajar, né, nas escritas de Ellen White, da Bíblia, né, quase político, né? A gente é enviado como, ou escolhido como emissores, como diplomatas, né, como embaixadores, né, representando ao Criador do universo, né? E talvez, ao invés da gente questionar assim, por que não podia ser assim ou assado, né? Talvez a gente realmente precisa voltar a entender qual era a ideia por trás, né, desses símbolos e do sacrifício e tudo, né? São estudos que a gente, na verdade, deveríamos estar bem familiarizados com eles, né? E a gente entende, né, que todo o sistema de sacrifício teve, assim, dimensões, né, que ultrapassaram séculos e séculos, né, na sua profundidade do símbolo que está por trás disso, não? Que não é apenas um animal, não, ele tem todo um simbolismo muito profundo, não? É isso. Muito obrigada. Eu vou fazer um pequeno comentário sobre o que o Gabriel falou e já te deixo falar, Alexa, que está com a mão levantada. Era justamente esse o ponto que eu queria trazer quando fala sobre grande conflito, é porque quando a gente fala sobre um sacrifício de um cordeiro inocente, a gente está falando que não são os frutos dessa terra que a gente vai conseguir continuar produzindo e vivendo por nossos esforços e adorando a Deus, e fica toda essa miscelânea de informações, de ideias e de acordo com a vontade de cada um. Quando existe um sacrifício de um cordeiro, ele aponta para a história da redenção, ele aponta para Cristo, ele aponta para o sacrifício de Cristo e para o final do pecado nesse mundo. Então, quando Deus ele estabelece uma igreja que preserva isso, uma igreja no mundo, ela está preservando
a história da redenção que está embasada no caráter de Deus, que está embasada no entendimento do grande conflito, que não está simplesmente na nossa vida diária, nos nossos esforços, no trabalho, no quanto eu tento por mim mesmo a ser boa ou não. Então é algo muito mais profundo que está instaurado na origem, digamos assim, e no funcionamento e no propósito de existir uma igreja. Alex, você pode falar, por favor? Então, queridos, boa noite. A gente está lembrando agora de uma igreja primitiva, né? Dos nossos pais. A gente pensa no Moisés. Vamos traçar uma linha agora, né? Imaginária, a metodologia, a linha de Moisés. E essa semana eu tive a oportunidade de lembrar da história. É Miriam ou é Miriam que ficou com doenças, com lepra, porque começou a questionar Moisés? Miriam, não é isso? Só para não errar. Eu acho que é o mesmo nome, só muda o sotaque. Tá. Então, assim, eu comecei a refletir sobre isso. E agora vamos traçar uma outra linha? Olha que gostoso. A linha onde a gente tem, no momento, líderes como a Tese e o Parminder, o Parminder, eu vou falar nele, tá? Que diz assim, não tenham medo. Vocês já não são mais idólatras como antes. Vocês já aprenderam a pensar. Então, agora, a nossa igreja realmente é coletiva e você pode falar o que você está questionando ou que você possivelmente aprendeu para coadunar ou não com a nossa linha. Olha que diferença. Houve uma evolução no povo de Deus, no entendimento. Nós tínhamos o alfabeto, né? E eu vejo aquilo lá, aquele medo, acho que todos nós temos esse medo, né? Esse medo de ser idólatra, né? Aí vou falar mal de Moisés, eu vou falar alguma coisa. Mas ele era um homem também, né? E agora a gente está num privilégio maior, com amor, é lógico, né? Não tornando vulnerável em nenhum momento, nem a Tese, nem o Parminder. Eu acho que cabe essa nossa gratidão, porque eles foram líderes inquestionáveis de nos trazer até aqui. A gente tem um líder agora que chega assim, muito humildemente e cheio de autoridade, porque ele tem autoridade, e diz assim: que bom que você chegou agora no movimento, porque eu errei pra caramba. É só para a gente refletir e a gente começar a tratar a metodologia não como um ídolo, mas sim como um meio que Deus nos deu, porque agora, tirar esse medo, eu acredito que agora a gente está muito menos idólatra, gente. Então agora é o momento da gente colocar esse medo. Ai, a gente ficou na pandemia, a gente ouviu muitas coisas. Meu, se nós somos os escolhidos, não tem que ter medo, não. A gente tem que ter cuidado, é bem diferente. Cuidado, esmero, carinho ao falar. Entendeu? De repente, às vezes tem colocações minhas que eu fico pensando assim, será que eu tenho que falar com o Gabriel que era melhor a gente fazer isso fora da gravação? Entendeu? Então, assim, essa é a nossa igreja agora. É uma igreja linda. E quando o irmão, o amigo aí, Matias, comentou que em Apocalipse está falando lá que um só canto, né, que cantaremos uma mesma língua, mas com certeza cheia de diversidade para construir um novo reino, porque o novo reino, gente, está começando dentro da gente, do nosso coração, entendeu? É isso que eu queria dizer. Então, assim, a gente está com medo de que a gente está indo, anátema. Eu vi muitas coisas do espiritismo, da evolução, eu vi sim, por que não? Entendeu? Mas eu sou adventista. Deus me deu um propósito. Eu tenho um propósito. Eu tenho uma responsabilidade mais do que afetiva com o movimento que me abraçou, que me libertou de ideias sexistas, entendeu? Então, isso não é momento de ficar com medo de que, sabe? É isso que eu quero falar, entendeu? Obrigada, Alexia. Nós não somos mais idólatras como antes, a gente tem que perder esse medo, a gente já pode falar assim e perguntar, entendeu? Amém. Justamente, e esse eu acho que é um dos propósitos da gente estar aqui, da gente buscar criar esse ambiente, né, de diálogo, da gente verdadeiramente
ter um ambiente seguro para poder falar, para poder entender e para poder entender o propósito de Deus através desse movimento, através das nossas vidas, tanto individual quanto coletivamente. Enfim, quando fala da idolatria, inclusive, agora eu vou ler um texto que comenta um pouco sobre isso, que eu já coloquei aqui, Patriarcas e Profetas, 222.2, que fala sobre, no capítulo 27 do Patriarcas e Profetas, que está falando sobre a instituição mais direta agora da Igreja de Deus na Terra através do Israel Antigo, né? Quando ele dá a lei de Deus, estabelece o tabernáculo, que a gente sabe que é a continuidade desse processo que começou lá no Éden com a queda. Então, o que vai estar falando esse texto? Diz assim: de uma raça de escravos, os israelitas haviam sido exaltados acima de todos os povos, para serem um tesouro peculiar do Rei dos Reis. Deus os separa do mundo a fim de que lhes pudesse confiar um sagrado depósito. Os fizera a guarda de sua lei, e propunha-se por meio deles conservar entre os seres humanos o seu conhecimento. Assim a luz do céu resplandeceria ao mundo rodeado de trevas, e ouvir-se-ia uma voz apelando para todos os povos para voltarem de sua idolatria a fim de servirem ao Deus vivo. E diz que se eles fossem fiéis ao seu encargo, eles iam se tornar um poder para o mundo, e a luz e verdade de Deus seriam reveladas por meio, né, do povo de Israel. Então tá, mas a gente tem agora essa igreja sendo estabelecida e mais uma vez o propósito dela sendo confirmado, de ter a lei de Deus e de conservar entre os seres humanos na terra o conhecimento de Deus. E quando contrapõe com a idolatria, a gente tem que lembrar que a idolatria, ela procura e ela professa adorar a Deus, adorar algum Deus. E esse Deus, ele exige sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças e toda a série de atrocidades que a gente sabe que estão em muitas religiões pagãs antigas, pederastia, enfim, abuso de todo tipo. Isso favorece a Deus, isso agrada a Deus. Às vezes os deuses, né, da mitologia antiga, eles têm até esses traços de caráter. E em contraposição a isso, o reino de Israel é levantado como um povo também, para que ele possa preservar o caráter de Deus, para que possa haver uma comparação e contraste do que é de Deus, de como ela é, como se vê representada e como isso pode ser libertador para o mundo, né? Diz que se Israel fosse fiel, o objetivo dele, como a gente colocou ali, seria ser uma luz para as nações, seria revelar o caráter de Deus para os outros povos, que eles pudessem conhecer e também servir a Deus. Então isso uma base inicial, né, que coloca essa contraposição, mais uma vez, bem clara do porquê que Deus tem uma igreja, do porquê Deus escolhe qual que é a missão dessa igreja, né, preservar o conhecimento do caráter de Deus. E a gente sabe que esse caráter, ele não permanece e nunca permaneceu, a revelação desse caráter não permanece isolada do mundo e não permanece, qual que é a palavra que eu quero usar? Estática, digamos assim. Deus está sempre revelando para o seu povo conforme a possibilidade, conforme a realidade, né, daquela época, revelando mais e mais o seu caráter. A gente sabe que isso é um contínuo e conforme o povo aceita a luz, ele vai receber mais luz e vai crescer, e conforme ele rejeita a luz, ele vai caindo e atrofiando em trevas. E quando Cristo vem à Terra, a gente sabe que, infelizmente, o povo de Israel não foi fiel à sua missão, e ele vem, especialmente para os seus discípulos, agora revelar o caráter de Deus de uma maneira mais plena, mais de acordo com aquilo que o caráter de Deus verdadeiramente é, e não de acordo com aquilo que a religião judaica acabou engessando Deus, né? Enfim, então eu queria que a gente agora fosse pensar um pouquinho, e para mim esses pensamentos são dos mais interessantes em relação à igreja primitiva, quando ela foi instituída, como ela foi instituída, e todo esse processo, porque foi um processo de desaprender muitas coisas que eles vinham da tradição judaica, que inicialmente teria sido dado por Deus, e reaprender, reestudar as profecias, realinhar com o verdadeiro propósito de Deus, com aquilo que Cristo veio trazer
na Terra para eles. Eu coloquei aqui, não vou ler, mas se a gente vai para Atos, né? Atos 1 e 2, a gente vê que esse processo de chegar ao Pentecostes, né? E chegar ao Pentecostes, lembrando que o Pentecostes é quando eles vão para uma multidão e pregam o evangelho. Então, quando Cristo ascende ao céu, ele não manda cada um para sua casa refletindo o que ele tinha falado. Ele manda que eles ficassem juntos, orando. A gente sabe que eles ficam estudando também a palavra de Deus, as profecias, eles entendem sobre o papel de Judas. Então, é um processo que precisa ser feito em conjunto. O Espírito Santo desce em conjunto, e aí que eles vão fazer a obra que eles têm que fazer naquele contexto, né, para as nações que estavam ali reunidas em Jerusalém. Então, eu acho muito interessante a gente entender essa igreja, como essa igreja foi fundada, as características que rodeiam essa igreja e enfim, e tirar lições para a gente, entender alguns princípios, né, fazer algumas análises em relação a isso. Eu acho que tem muito proveito para a gente. Então, uma inicial é isso, que eles estavam juntos, lendo, orando, buscando um esclarecimento divino, em comunhão, por alguns dias até que eles receberam o Espírito Santo. E lembrando que eles são uma igreja triunfante, né? Naquela época, eles são representados nesse período inicial como uma igreja triunfante. Então, eu acredito que existem muitos elementos que podem nos ensinar muitas coisas. O próximo texto, que agora a gente vai ler, de Atos, é de uma outra característica da igreja, né, primitiva, e que eu acho bastante interessante e é bastante notória, que é Atos 4:35. Quem quiser abrir sua Bíblia, se alguém tiver aí e quiser ler, senão quando eu achar, eu vou ler. 4:35. O título aqui da minha Bíblia, da Almeida Corrigida e Fiel, é União e Amor entre os Crentes. Vou começar a ler a partir do 32, na verdade. E era em o coração e a alma da multidão dos que se criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Ou seja, qual é a característica que a gente consegue ver aqui? A gente vê no versículo 33 que eles davam testemunho, que eles estavam pregando, eles estavam indo para o mundo, eles estavam levando a mensagem adiante. Mas era só isso? Eles só estavam preocupados em defender a verdade e fazer com que as pessoas soubessem e digamos assim, livrar a consciência deles desse peso de eu preciso pregar o evangelho, então eu estou aí pregando, eu sei a verdade, então eu estou compartilhando? Ou eles somavam a isso? Tinha igualdade entre eles. Obrigada, Nilson. Havia uma certa unidade. Obrigada, Carla. Inclusive, esse texto dizia que a unidade era basicamente completa, porque ele era um coração e a alma da multidão que se criam, era um. E era tanta união que, inclusive, as pessoas que tinham mais posses, elas vendiam suas posses e distribuíam igualmente de acordo com a necessidade de cada um. Ou seja, eles realmente estavam buscando um nível de igualdade, mas que compatível para a realidade daquela época. Eu vejo que toda vez que Deus vai revelando mais o caráter dele, ele vai tentando e buscando naturalmente forçar, entre aspas, mais gerar igualdade entre suas e seus seguidores. A gente pode ver isso em Israel. Israel tinha preocupação com os pobres, com as viúvas, né? Aquilo que era acolhido, que ficava para trás, era para os órfãos e para as viúvas. Ou seja, existia esse sistema de preocupação. A gente vê quando a igreja primitiva, triunfante, é estabelecida, isso também acontece. Existe um olhar para os pobres e para os oprimidos. Existe uma divisão, existem privilégios que são usados para fortalecer e para empoderar aqueles que necessitam e de acordo com as suas necessidades. E isso, quando eu estava pensando nesses temas, me veio outra questão que o Parminder trouxe,
em relação ao momento que a gente está vivendo do movimento e a todas as divisões que houveram no movimento, todas as shaking, como que é? Sacudiduras. Todas as sacudiduras que houveram no movimento, e coloca que agora a gente está numa sacudidura que não é visível, que as pessoas estão aqui dentro, né? Parece que são adoradores iguais, mas na verdade algum está sempre só em corpo e sua mente, seu espírito está em outros lugares. Mas enfim, ele diz que o motivo dessa sacudidura, o motivo dessas divisões, dessas crises, tanto eu li um comentário, me desviei um pouco, mas o motivo dessa sacudidura, tanto essas que foram visíveis, né, lá em 2014, que todo mundo pode lembrar, 2019, 2021, essas sacudiduras diretas, quanto aquela que a gente está vivendo agora, o Parminder, ele dá um motivo, e um motivo que parece bem, assim, talvez inconvencional, que ninguém tinha dado. Alguém lembra qual é esse motivo? Acho que não. Eu acho que é porque não tem para onde ir. É isso, Lara? Se eu entendi sua pergunta. Pode repetir, Renildo? Pode repetir, Renildo? Oi, Lara. Pode falar. Desculpa, eu estava falando, mas com o microfone desligado. Eu acredito, pelo que eu entendi, não sei se eu entendi sua pergunta, o que o Parminder quis mostrar é que essa sacudidura de agora ela é diferente, porque, diferente das outras, todo mundo tinha uma verdade, um movimento para ir. O de agora é diferente porque não tem para onde ir. Não tem, a gente se sente sem lugar para ir. Não sei se eu consegui transmitir o que você perguntou. Claro, está bem no tema, assim. Obrigada. Mas um motivo que o Parminder colocou, que, pelo que eu entendi, se alguém entendeu, deu algo diferente, que está, de alguma forma, no cerne de toda essa sacudidura, tanto quanto a gente está vivendo agora, quanto as outras, claro, a nossa tem características diferentes, mas está ali, porque conecta com esse verso, no dinheiro. E ele conecta esse dinheiro com poder. E por que eu trouxe isso e eu acho interessante? A Carla, ele colocou um comentário que havia certa união por conta de pessoas como Ananias e Safira e os nicolaítas. Sim, Ananias e Safira, inclusive, no capítulo 5 de Atos é quando acontece, enfim, a história deles. Não sei se você gostaria de falar? Tá bom. Então, quando a gente... O Parminder traz essa questão que parece um pouco controversa, que tem a ver poder dinheiro com sacudidura, sendo que muita gente que saiu das nem tinha dinheiro, nem algumas a gente sabe que houveram questões financeiras que implicaram implicações financeiras nessas separações, outras não, outras, enfim, várias questões. A gente fica pensando, por que agora teria a ver dinheiro, por exemplo, se a maior parte das pessoas no nosso movimento nem sequer pensando tem muito dinheiro, enfim, se a gente for pensar em relação a uma consciência de classe social, a gente sabe que nenhum de nós poderia se dizer rico, então talvez nenhum de nós se sentiria tocado por essa mensagem, enfim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo que a perfeita união que se dá aí em Atos, ela envolve que as pessoas que têm muito poder, muito dinheiro, os mais ricos, eles fazem questão de doar suas coisas e de buscar uma certa igualdade, de distribuir com os mais necessitados. Eu vejo, né, dinheiro ali diretamente assinalado, digamos assim, mas eu vejo também a questão de poder e a questão de privilégio. E quando eu penso nisso e penso em como isso pode causar divisões dentro do nosso movimento hoje, e só de pensar na questão de poder e dinheiro, já me vem uma palavra que é interseccionalidade. Que pode ver se não vou fazer tempo também para muita gente, mas eu já vou explicar. Alguém sabe, alguém gostaria de falar para a gente, eu acho que tem várias pessoas que sabem, o que é interseccionalidade? Tem a ver com a mensagem do feminismo radical.
camadas de opressão? Muito obrigada. Exatamente isso. Então, a interseccionalidade, ela tem a ver com camadas de opressão que uma distinta pessoa, que distintas pessoas podem ter. Então, quando a gente vê, digamos assim, algumas pessoas aqui. E vamos dizer que essas primeiras pessoas, elas são mulheres, então elas têm a camada de opressão por serem mulheres, tudo aquilo que a gente entende como feminismo. Mas quando a gente vai para essas mesmas pessoas, e algumas delas são negras, elas têm uma camada de opressão. Algumas delas são pobres, elas têm camada de opressão. Uma pessoa pobre, mulher, negra, que teve pouco acesso ao conhecimento, ela tem outra camada de opressão em cima dela. Uma pessoa que, enfim... Idade, uma pessoa, exatamente, uma pessoa... Etarismo. Justamente, uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Então, isso tudo vai se somando. Pessoas que sejam solteiras, inclusive, especialmente mulheres solteiras, elas promovem não, a sociedade olha para elas de maneira diferente, valoriza a mulher de maneira diferente, dizendo respeito se ela está ou não casada, se ela pertence ou não a alguém. Então, existem diversas camadas. A questão da pessoa ser mãe solteira, enfim, se é solteira ainda, se ainda é mãe, enfim, se esteve a vida inteira acostumada a trabalhar em posições de serviço, por exemplo, ela vai ter ser enxergada e vai ter que lidar com desafios da vida que a sociedade impõe de uma maneira diferente, de uma maneira baixo, um maior nível de opressão. E se essa pessoa ainda tem uma característica, uma maneira de ser muito, como a Carol colocou hoje, acho que foi hoje no grupo, e não seja modesta, pior ainda, uma mulher pobre, que tem esse tipo de atitude, que fala alto, que ri dessa maneira, isso tudo só favorece que essa camada de opressão seja maior e que essa interseccionalidade nos atravesse de maneiras distintas. Então, quando a gente fala sobre igualdade, sobre todos nós sermos mulheres, sobre, enfim, sobre essas disputas de poder, talvez, quando eu falo sobre dinheiro, eu não estou falando diretamente sobre quanto dinheiro existe na conta bancária de alguém, mas, de alguma forma, o dinheiro, ele também está instaurado, digamos assim, em todas essas experiências, até numa questão geracional, numa questão de ancestrais, de toda a estrutura que a nossa sociedade foi formada. Então, não é simplesmente se eu, hoje, tenho tanto dinheiro ou tenho pouco dinheiro, enfim. É uma estrutura de poder muito mais complexa, muito mais profunda e interseccional. E isso a gente precisa entender. Eu vejo que quando o Parminder vem falar que a gente está num momento de divisão, e que a divisão tem a ver com poder e dinheiro, eu acho que a gente tem que refletir por que tem essa divisão, poder e dinheiro. A tendência é não se enquadrar, mas infelizmente, eu vejo que nosso líder não traz esse assunto por acaso. Nosso líder traz esse assunto e diz que há divisão no movimento, que colocando as minhas palavras, existe algum tipo de segregação embasada em poder e dinheiro, e eu acredito que isso tem a ver com interseccionalidade, com a nossa mensagem de feminismo radical, que nós ainda não estamos prontos a olhar para as pessoas dessa maneira, a entender as pessoas dentro do nosso movimento dessa maneira. E a gente vê que, com as limitações daquela época da igreja primitiva, que eles tinham muito menos luz do que a gente, eles buscavam ter uma visão de equidade, de saber dividir isso, de saber olhar para uma pessoa e entender, não, ela não teve as mesmas oportunidades, ela tem mais necessidade, então eu vou dar uma porção maior dessa divisão de bens. Aqui eu não estou falando exatamente de uma divisão de bens, mas eu estou falando de uma questão relacional mesmo. Eu acredito que essa divisão que a gente está enfrentando, essa sacudidura que a gente está enfrentando, essas classes diferentes,
tem também a ver com isso, tem a ver com a dificuldade de compreender o outro, de ter compaixão. Por que vocês acham que o Parmênides disse tanto sobre nós termos graça uns com os outros, termos graça para os nossos companheiros, para os nossos amigos, para os outros membros do movimento? Fala sobre a gente tratar as pessoas com mais humildade, tratar as pessoas com mais humanidade e dignidade, porque eu vejo que quando a gente esquece isso e a gente tenta nivelar todos na mesma reta, e eu acho que isso acontece muitas vezes, infelizmente, dentro do movimento, a gente esquece de olhar esse olhar interseccional, que tem pessoas que têm atitudes, pessoas que têm dificuldades e que têm dúvidas ainda na mensagem, porque elas tiveram, às vezes, muito menos acesso ao conhecimento. Muitas vezes elas não tiveram, às vezes, nem oportunidade de conseguir ir para as campais, ou na formação de vida dela, em todos os níveis de opressão e violência que essa pessoa sofreu, ela tem uma insegurança tão grande que dificulta ela se comunicar, dificulta ela se fazer entendida, e que eu, muitas vezes, vou preferir ouvir essa pessoa e me aproximar dessa pessoa, porque é mais fácil, é mais conveniente, é mais tranquilo. Essa pessoa talvez já entendeu as ferramentas da metodologia, já sabe todas as fontes de informação, já sabe me dar aqui toda uma explicação sobre Israel e Palestina perfeita, porque, enfim, porque ela é mais abençoada, ou qualquer motivo que seja, estou, dando exemplos bem pontuais, mas a gente é ensinado a olhar as pessoas desse movimento sobre os óculos da igualdade. Quando a gente olha sobre os óculos da igualdade, a gente não pode não ver interseccionalidade. E a gente não consegue deixar de olhar para as pessoas com um olhar humano, que olha para as coisas que elas passaram, que olha para os desafios que elas enfrentaram e entende, e busca ser um suporte, e busca ser como eu acho que o Renildo comentou, ou hoje não sei, olhar o valor das pessoas, justamente ver o valor das pessoas, ver que essa mensagem é sobre salvação, é sobre uma verdade, mas toda vez que Deus institui uma igreja, que Ele está lidando ali com o seu movimento, ao mesmo tempo que Ele lida com a verdade, Ele quer a salvação do mundo, e ele faz bastante ênfase nisso, a importância do conhecimento do seu caráter, está ali alinhado, de alguma forma, com um crescimento do entendimento do valor da pessoa, das pessoas que já fazem parte desse movimento, dessa metade que talvez seja meio deslocada, de pessoas que talvez estejam com dúvidas e tenham medo de chegar e de perguntar e de expor suas dúvidas, suas questões, seus temores, com medo de serem julgados, com medo de, como o Parmênides disse, alguém usar a arma de uma fonte de informação, ou a arma porque o Parmênides disse, porque a Tess disse, para simplesmente afastar essas pessoas. Ainda pensando na igreja primitiva, em Éfesos 4:2, eu não vou ler, mas eu vou citar, é um verso bem, bem conhecido. Paulo nos fala que escrevendo para Éfesos, para essa igreja, ele cita aquela passagem bem conhecida que diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Ou seja, fazer parte da igreja cristã também faz parte de suportar. E se a gente for na concordância, tanto Strong quanto Taylor diz que esse suporte tem a ver com segurar, com manter alguém firme, algo firme, sustentar, aguentar, tolerar. Ou seja, fazer parte da igreja de Deus faz parte de suportar uns aos outros de amor, dar suporte, entender com compaixão as necessidades, as particularidades de cada pessoa. 1 Tessalonicenses 5:11 diz para a gente exortar uns aos outros, para a gente, quando a gente vê alguém que está com dificuldade, alguém que às vezes não está mais, está com suas dúvidas, enfim, exortar. Mas qual que é a origem dessa palavra, também indo para as concordâncias? Se vocês quiserem, depois eu posso dar a referência. Mas tem a ver, quando a gente pensa em exortar, às vezes a gente pensa em brigar, em pegar, o chicote do assim diz o Senhor, ou assim diz a ansiedade, ou assim diz, enfim, de tal fonte de formação boa. Mas, na verdade, uma das definições que eu gostei muito de chamar para perto, de convidar.
de suplicar e trazer conforto, ou trazer bom conforto, ou seja, a exortação é para ajudar aquela pessoa a entender melhor algum tema, a, enfim, vivenciar melhor a fé e não para mostrar a verdade simplesmente que você está certo, que tal fonte de informação disse. Enfim, esses são alguns bons conselhos que foram deixados para a igreja primitiva, para o início da igreja cristã. Eu acredito que fazem muito sentido para a gente. E eu acredito que a gente, mais do que nunca, tem as ferramentas, ou deveria ter as ferramentas para usar essas verdades, para viver de maneira radical essa igualdade. E viver de maneira radical essa igualdade inclui você olhar, botar os seus óculos, entender que mesmo que você tenha camadas de opressão, você também tem seus privilégios, e que quando você convive com pessoas, essas pessoas, elas têm essas camadas de compreensão, isso afeta, o pecado afeta todos nós, o pecado que a gente, não só que a gente comete, mas o que né, nós sofremos a consequência do pecado de outras pessoas. A gente tem que entender isso e buscar, com a nossa atitude, não segregar, não afastar, não usar armas de palavras de metodologia, mas aproximar essa pessoa, empoderar essa pessoa, fazer com que os bens sejam distribuídos de uma maneira mais igualitária. Eu acredito que é para isso que a gente está aqui, e eu acredito plenamente que às vezes quando a gente entende, às vezes até os fardos que essas pessoas levam, essas pessoas que mais têm, às vezes, capas de opressão, a gente tem muito a aprender com essas pessoas, e a gente, enfim, às vezes vai aprender de uma resiliência que às vezes nenhum de nós teria tido numa situação semelhante. Enfim, eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Pode parecer uma coisa assim, às vezes meio espiritual, meio mas eu não acho que por acaso o Parminder tem dito e tem nos trazido, e eu vejo que isso está completamente conectado com a nossa mensagem, da gente entender que não é só racismo, não é só sexismo, não é só etarismo, não é só algumas bandeiras, é uma junção, como disse o Nilson, a riqueza da nossa mensagem que temos, e que não é só para a gente se sentir rico, mas é para a gente distribuir isso bem com quem a gente tem por perto. Já que a gente não está indo para o mundo, não está entrando no Levita, não está entrando no Letineu, vamos fazer um bom trabalho nos nossos, né? Em quem está perto da gente e naqueles que estão, digamos aqui, essas 25 pessoas que estão no estudo, aquelas pessoas que talvez não estão mais, porque não, são só às vezes. Eu acho que essas pessoas a gente tem, pode ter um impacto positivo de não os encarar como inimigos ou como dissidentes, mas buscá-los, buscar trazê-las e trazê-los para perto. É isso por hoje, gente. A gente podia ficar refletindo. Às vezes que eu vou pensando, eu vou entrando em várias janelinhas, mas espero que tenha ficado claro. Não sei se alguém gostaria de fazer um comentário antes da gente encerrar rapidinho. Oi, Lara. Pode falar. Então, achei muito interessante essa reflexão que você fez aí com relação às camadas de opressão, né? Muitas vezes não só a gente tem sobre as pessoas, muitas vezes a gente olha uma pessoa, né, diferente de classe social, muitas vezes a gente tem essa visão da gente mesmo. Eu me lembro de quando a gente começou a ter contato direto aí com a escola, com o movimento em si, a gente ia, mas a gente se sentia assim muito, de uma certa forma, a visão que a gente tinha da gente mesmo, a gente oprimia a gente mesmo, uma visão de que a gente via muitas pessoas com condições financeiras mais avançadas, a gente ficava assim, a gente ia, mas ficava tipo como um peixinho fora d'água. Mas então você trazendo essa reflexão, eu vejo que muitas vezes a gente tem essa visão essa camada de opressão sobre a gente mesmo. Eu acho importante a gente ver o valor que a gente tem, né? A mensagem ela vem mostrando para a gente que não é o que a gente tem, mas sim o que a gente pode se tornar vivendo a mensagem, colocando isso em prática na nossa vida. Então é isso. Eu acho muito importante a gente quebrar essa barreira que a gente tem culturalmente. Culturalmente a gente recebe uma pessoa de posse, uma pessoa rica, naturalmente a gente quer dar um tratamento melhor para essa pessoa. Eu sempre lembro disso, eu sempre procuro ver isso
colocar isso, eu sempre converso com a gente, sempre tem que dar o tratamento igual para todos, para cada pessoa que entra, porque a gente tem que, o que a gente tem para oferecer, sei lá, de comida, de bebida, a gente tem que dar como se fosse uma pessoa simples, comum, como a gente. É difícil para a gente, é algo cultural que a gente já tem. A gente tem essa camada de opressão no olhar da gente, a gente tem que lutar para vencer isso. Muito obrigada, Renildo. Muitas coisas interessantes que tu falou, eu não quero deixar de comentar, mas primeiro que a gente precisa enxergar essas camadas, tanto as nossas quanto as dos outros. Isso que é o óculos da igualdade nos dá, porque quem não enxerga isso é de direita, acredita em meritocracia, essa palavra, e acha que todos podem alcançar. Não, mas existem essas camadas, as camadas nos fazem diferente. Claro, nós podemos buscar, pela graça de Deus, nos livrar das inseguranças, às vezes vai precisar de terapia, enfim, e buscar enxergar isso. Então, quando eu vejo uma pessoa com um status mais elevado, e eu sei que a tendência do ser humano nessa terra é, de alguma forma, tratar de uma maneira diferente, fazer inverter isso, né? Isso para todas as áreas. O que eu me pergunto, tu tocou num ponto muito importante, Renildo, e tu não é a primeira pessoa, o Nilson também falou se sente assim, e já ouvi de algumas pessoas que sentem isso, que já sentiram isso em algum momento, de ir para a escola e se sentir meio deslocado, se sentir... Mas eu falo, quantos aqui... Lara. Já te deixo falar, Alex, rapidinho. Mas quantos aqui talvez sentiram isso estando na escola? E aqueles que não sentiram, porque talvez não venham de ter algum privilégio, seja financeiro, como o Rindo comentou, seja de social, por estar ali mais integrado, quantos olharam para os outros e pensaram, aquela pessoa está meio sozinha, eu vou tentar ir lá e entregar, vou tentar distribuir isso de maneira diferente para que a experiência de todos seja a melhor possível, não só espiritualmente em relação ao acesso à verdade, mas socialmente nessa experiência coletiva que todos nós devemos ter, e também isso favorece, né, um entendimento maior, a segurança para perguntar, para entender a verdade. Então eu fico me perguntando em relação às pessoas que não se sentem confortáveis, e porque isso muitas vezes a gente ignora, muitas vezes a gente não percebe que uma pessoa tem tantas camadas, a gente acha que ela assim porque é o jeito dela, ou qualquer coisa, a gente não tem esse olhar de compaixão. Eu acho que é isso que precisa desenvolver, esse entendimento das opressões que afetam uma pessoa e que fazem com que eu precise agir com mais compaixão e com mais igualdade de gênero. Eu preciso me esforçar a isso. Enfim. Alex, eu acho que era tu que estava para falar? Rapidinho para a gente encerrar? Não? Carla? Tá com a mão levantada também? Oi, Lara, boa noite. Boa noite. Lara, é bem rápido, tá? Né, que quando tu colocou lá, foi colocado o título, né? Por que uma igreja? Aquilo ali tocou num gatilho meu, para mim e para o meu marido. Porque essa frase, só trocando o artigo 1 por A, você ficaria, né? Por que a igreja? As pessoas da igreja adventista vinham para a gente e falavam assim: vocês devem voltar para a igreja. Por que a igreja? E aí, em seguida, eles davam todas as justificativas, entende? Então, eu passei praticamente 41 anos da minha vida sendo excluída, sendo uma dissidente, sempre sendo falado para mim, para o meu marido, ele quando entrou depois, né, eles são 25 anos, que nós somos perdidos, que nós não vamos fazer parte do povo de Deus. Isso para mim era comum escutar isso, entende? E nós precisamos ali, no meio de pessoas que para a igreja adventista eram invisíveis, esses invisíveis precisaram de se organizar para poder existirem, entende? Então, mais do que uma instituição, eu acredito numa unidade que vem de uma organização e que vem de algumas outras coisas também que são além dessa organização, né? Que fizeram com que aquelas pessoas, aquela meia dúzia ali, vamos dizer, aquilo ali insignificante para a igreja adventista, pudesse existir mesmo que aos olhos da igreja a gente fosse um nada, entende? E a única maneira que a gente conseguiu sobreviver mais de 50 anos, e, né, no caso o pessoal ainda sobrevive até hoje. E então, para te ver, assim, é uma coisa bastante forte essa pergunta, sabe, para a gente. Obrigada.
Muito bom, muito obrigada, Carla. Muito obrigada pelo teu testemunho. Eu acho que isso faz muito sentido, né? E quem dera nós que temos todo o entendimento do caráter de Deus, né? Ou o mais próximo em relação, comparado a todas as outras gerações, a gente deve buscar esse tipo de atitude, esse tipo de comunhão, esse tipo de união, né? Semelhante, como tu comenta, que a igreja aí de vocês tinha. Eu acho que a gente tem muito mais motivos, muito mais entendimento com essa mentalidade de igualdade perfeita, gente. A gente não tem desculpa para não desafiar o nosso eu em prol da unidade desse movimento. É isso. Não sei se a Alexia voltou para comentar. Eu acho que ela não tá nem mais. Enfim. Então a gente vai terminar com uma oração. Acho que eu já passei um pouquinho do tempo. Muito obrigada pela participação de todos mesmo. Muita saudade de todos vocês. Eu espero que em algum momento, em breve, a gente possa estar juntos presencialmente também. Vamos terminar com uma oração? Deus de amor, mais uma vez a gente agradece porque o Senhor não faz as coisas pela metade. Quando tu cria uma igreja, tu não cria só um movimento para levar uma verdade e para espalhar o teu caráter de maneira vazia e de maneira só para conquistar um território e dizer que venceu, mas tu fazes também isso com o objetivo de aquelas pessoas que estão nessa obra sejam transformadas e sejam verdadeiramente testemunhas vivas do que é esse caráter de tu que esteve nessa terra, esteve chamando a todo momento os sobrecarregados e os oprimidos, e o teu olhar estava com eles, com aqueles que menos sabiam, aqueles que menos se sentiam dignos. O teu olhar estava com elas e eles, com os publicanos, as prostitutas, os ladrões. Obrigada por nos ensinar isso. Além da tua verdade maravilhosa, a gente entende que ela encontra um profundo entendimento e uma profunda revelação através das nossas ações, da nossa verdadeiramente busca por uma igualdade plena e radical. Nos ajude a viver isso, nos ajude a ter isso em mente, em coração, enquanto a gente está em grupo, enquanto a gente está na nossa semana pensando nos outros e fazendo algo para buscar isso de verdade. Nos tira da nossa zona de conforto e nos estabelece juntas e juntos nesse firme estandarte que é a tua mensagem para esse último tempo. A gente agradece muito por essa oportunidade e nos ajude a honrá-la com tudo aquilo que a gente é em união em ti. É isso que a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém.